Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo, um Léo Stoppa ao vivo de sábado. Eu não sei se o microfone está aparecendo aí, que ele está muito pertinho aqui, mas enfim, gostaria de agradecer vocês que estão participando aqui comigo hoje, nesse sabadão. Gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook para fazerem aí o compartilhamento para aumentar o alcance, depois virem participar com a gente aqui no YouTube. Gostaria de pedir também para você que está chegando agora, para ajudar, para aumentar o alcance, compartilhando aí o link dessa transmissão do YouTube no WhatsApp e no Twitter. Eu vou começar lendo aqui, como sempre, os primeiros comentários do dia. Lembrando vocês que hoje, apesar de ser um sábado, né, que é o dia que normalmente poucas coisas acontecem no mundo bizarro da política, eu vou comentar com vocês sobre um evento que eu até quero saber se é verdade. Realmente os bolsominions invadiram o canal Mulheres contra o Bolsonaro. E se eles realmente fizeram isso, eles mandam uma mensagem... Desculpa, pessoal. Uma mensagem bem interessante aí para a sociedade. Opa, de volta, né? Então, quem puder compartilhar aí para a gente aumentar o alcance, eu vou começar lendo aqui o comentário do Clicério de Almeida. Ele fala: boa noite a todos, o Brasil está numa grande crise, não devemos votar por emoção. A saída é um voto racional, projeto de governo com crescimento, Ciro Gomes se encaixa. O Clicério, ele está chamando a atenção para essa questão aí da esquerda tá bem dividida, né? Precisamos admitir que o Ciro Gomes cresceu muito e, obviamente, eu sou uma pessoa que trabalha aí pelo campo progressista, então eu deixo para vocês a cognição do pensamento final a respeito disso. A opinião que eu tenho é que lá na reta final, nas últimas semanas, as pessoas mais inteligentes devem entender que, olha, se essa pessoa está lá atrás, não vale a pena votar e dividir os votos de esquerda. Isso porque existem pessoas aí que, olha, tecnicamente falando, eu vou até falar com vocês o que está acontecendo. Existe uma grande, que pode estar acontecendo, né? Existe uma grande possibilidade do PSDB hoje, né, manifestado aí por vários partidos, existe uma grande possibilidade da Globo fazer a substituição, não uma substituição oficial, mas uma substituição de apoio e transformar o Partido Novo no novo PSDB. Então existe a possibilidade até de que aconteça o contrário, aconteça isso exatamente no partido oposto. Existe a possibilidade aí que todo o lado da direita trabalhe aí uma espécie aí de apoio ao Amoedo, até porque o Amoedo é uma pessoa que está livre, né, do peso político do golpe. O nome Amoedo não está tão contaminado pelo golpe como o nome Alckmin. Se você pega o nome Alckmin, automaticamente você já vê Temer. Na hora que uma pessoa olha para o Alckmin, que é o candidato da Globo, a pessoa vê um Temer, a pessoa vê automaticamente ali, todos juntos, né? Meirelles, Alckmin, Temer, Aécio. É muito difícil olhar para o Alckmin e não enxergar o Aécio Neves. Então o Alckmin está muito queimado, eles conseguiram se queimar bastante. Pode ser que ocorra aí uma substituição e todo o campo monetário, todos os grupos de poder se unam na campanha do Amoedo. Então hoje, o ponto de vista que eu tenho é que a esquerda também deveria ter essa estratégia, mas não de uma forma destrutiva, de uma forma respeitosa, como o próprio Clicério traz. Ele é uma pessoa que está aqui todos os dias nas lives, e eu, por questão de números, tá, gente? Eu tenho visto que a probabilidade do Haddad receber essas indicações de votos do Lula é muito grande. Então, apesar de, no primeiro momento, eu ver o Haddad em algumas pesquisas atrás do Ciro Gomes, eu imagino que a transferência de votos do Lula aconteça para o Haddad e que o Haddad chegue lá na frente. Mas eu acredito nisso, não significa que eu acho que as pessoas não devam votar no Ciro se o Ciro estiver na frente. Eu acho muito pelo contrário. Se a gente estiver numa realidade aí que o Ciro tiver, por exemplo, em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo, e o Haddad estiver lá em terceiro, é até inteligente que as pessoas raciocinem, olha, vamos matar de uma vez isso no primeiro turno para não dar chance para que o Bolsonaro chegue no segundo turno e lá no segundo turno ele se alie, por exemplo, ao Alckmin, ao Amoedo, a toda essa turma do liberalismo para poder definir aí
um grupo bem rico para tentar bater de frente com a representação do povo brasileiro. Então, são estratégias, eu respeito muito o ponto de vista do Glicério, até porque hoje, né, numa situação de hoje, realmente o Ciro Gomes está numa situação, nas últimas pesquisas do Datafolha, o Ciro Gomes está numa situação de vantagem. Mas, Glicério, qual que é o ponto? Existe uma... O que eu quero trazer para vocês aqui não é um argumento contra um e a favor do outro. Eu volto a falar, eu sou progressista, nacionalista e várias vezes eu já defendi uma aliança entre o Ciro Gomes e o PT. Já defendi naquele momento, lá no calor das emoções, que as pessoas imaginavam a possibilidade até do PT fazer um apoio ao Ciro Gomes. Eu já defendi isso também, porque o que eu sempre quis foi uma aliança nas esquerdas, né? Uma frente ampla de esquerda. Mas o que acontece hoje nas pesquisas é que as pessoas não estão conseguindo entender o porquê da pesquisa Datafolha ter trago aquela resposta, né, que coloca o Haddad alguns pontos um pouco atrás do Bolsonaro no segundo turno. É o seguinte, a pesquisa Datafolha foi feita simplesmente com o nome Haddad, o que significa que as pessoas que até hoje conheceram o fato do Haddad ser o representante do Lula, elas já apontam votos para o Haddad. Mas tem toda uma campanha pela frente para fazer esse processo aí de transposição de votos. Então, aquela pesquisa não é o resultado que a gente vai ter na hora das urnas. Isso é o mais importante, para que as pessoas não se iludam também com isso. E outra coisa, a pesquisa que foi feita pela Vox Populi, ela pergunta, você votaria no Haddad se o Haddad fosse o candidato indicado pelo presidente Lula? A resposta foi Haddad já em primeiro lugar, ganhando no primeiro turno, obviamente, e ganhando também no segundo turno, também, obviamente, do Bolsonaro. Numa realidade do Datafolha, quando eles esconderam o fato do ex-presidente Lula indicar o Haddad, aí tudo bem, o Haddad aparece em segundo lugar no primeiro turno e lá no segundo turno ele aparece em empate técnico com o Bolsonaro. Pontos que a gente precisa admitir são os institutos de pesquisa, obviamente, eles flexionam as margens de erro exatamente para trabalharem dentro da margem de erro de acordo com o interesse deles. O mesmo Instituto Datafolha, que deu essa resposta para a Rede Globo, para vocês terem uma ideia, na primeira campanha do Aécio Neves para o Senado, na primeira, né, o Senado são 8 anos, enfim, quando o Aécio Neves candidatou ao Senado, eu trabalhava como técnico em informática no comitê do Aécio Neves. E quando chegavam pesquisas do Datafolha e algumas pessoas do comitê começavam a comemorar, o próprio comitê do Aécio Neves falava: não confie em pesquisas do Datafolha. As pesquisas do Datafolha são feitas exatamente para levantar o candidato do PSDB e dar a impressão que o candidato do PSDB está na frente. Não significa que, obviamente, são pesquisas anti-PT, não significa que a pesquisa do Datafolha não tenha nenhuma pertinência com o que foi pesquisado. É a metodologia de pesquisa que normalmente é modificada para dar um resultado. Então, obviamente, todos os institutos de pesquisa fazem isso. Paraná Pesquisas já conseguiu criar metodologias para colocar o Bolsonaro ganhando. Tipo assim, até do Lula, para vocês terem uma ideia. Paraná Pesquisas ficava flexionando as metodologias e o Bolsonaro divulgava uma pesquisa realizada numa certa região do Espírito Santo. Aí fala, não, mas essa pesquisa está errada. Não, ela está errada, mas o povo entende ela como uma pesquisa certa e não é proibido porque eles escrevem a metodologia lá embaixo. Então, essa metodologia ela pode ser modificada exatamente para criar uma ideia de que determinado candidato está na frente, que determinado candidato vence. Essas metodologias de pesquisa por telefone, então, são metodologias bem complexas. Porque o que é uma pesquisa, gente? Para vocês terem uma ideia. Eu sempre quis trazer aqui uma explicação interessantíssima do meu professor do mestrado na Ambra, que é o Arsene. O Arsene faz uma... Vou trazer para vocês porque não existe melhor forma de explicar isso. Mas como eu não cortei isso ainda, eu trago isso no próximo programa, mas agora eu explico. Ele fala de um jeito muito engraçado, que eu não vou conseguir, obviamente, repetir, mas ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma pesquisa. Aí eu quero pesquisar qual é o melhor time do Rio de Janeiro. Aí eu mando uma pessoa com formulário de pesquisa lá para a porta do estádio onde está treinando, por exemplo, o Botafogo. Obviamente, a pesquisa vai estar contaminada, o resultado vai estar contaminado.
Obviamente, essa pesquisa não é representativa, essa pesquisa não responde uma realidade de todo o Rio de Janeiro. Essa pesquisa é uma pesquisa polarizada, mas se a pessoa colocar colocar a metodologia lá, a pesquisa é válida, porque a pessoa explicou que a metodologia utilizada não é representativa. Então, dessa forma, eles conseguem flexionar pesquisas, criar factoides e, a partir daí, eles conseguem, obviamente, conduzir a opinião das pessoas. O detalhe é o seguinte, hoje nós vivemos uma realidade que as pessoas não estão muito preocupadas em votar naquele que vai ganhar. Porque, olha, o eleitor do Bolsonaro não quer o kit gay. Não adianta explicar para o eleitor do Bolsonaro que o kit gay nunca existiu. Ele não quer o kit gay. Ele vai votar no Bolsonaro por causa do kit gay. Aí você vira para ele e fala, não, mas o Bolsonaro está perdendo. Não, mas mesmo que o Bolsonaro tenha 1%, eu voto nele por causa do kit gay. Da mesma forma, o eleitor da esquerda, ele não quer o entreguismo, ele não quer que o Brasil continue sendo entregue, ele não quer o fim dos direitos trabalhistas. Então, o fato do Bolsonaro estar na frente não vai fazer... Isso é uma coisa que é muito importante para as pessoas entenderem. O fato do Bolsonaro estar na frente não vai fazer um eleitor que quer direitos trabalhistas, um eleitor que não quer fascismo, um eleitor que quer o bem, votar no Bolsonaro. Então não tá mais aquela brincadeira do cara votar porque o outro está na frente. Foi o tempo. Porque hoje a questão é o medo. O eleitor do Bolsonaro tem medo do kit gay. O eleitor da esquerda tem medo que o resto do Brasil seja vendido, tem medo de perder os direitos trabalhistas, tem medo do fascismo. Então hoje as pessoas estão votando pelo medo. E o fato do provocador do medo estar na frente faz exatamente o contrário, faz a pessoa correr atrás de tentar divulgar o próprio candidato. Ó, vocês imaginem aquele cara lá que acredita mesmo na história do kit gay? Aí o cara vai e sonha e dorme com um kit gay gigante chegando e caindo um monte de bonequinho gay em volta dele, aí ele acorda suado com aquilo. Ele levanta e começa a postar coisa na internet lá para poder tentar eleger o Bolsonaro. Aí um trabalhador sonha, desesperado lá, que os direitos trabalhistas foram cortados e que os filhos dele estão morrendo de fome. Aí ele acorda desesperado e começa a fazer campanha contra o Bolsonaro, a favor da esquerda, porque ele não quer ver os filhos passando fome. Então fica esse conflito. De um lado, algumas pessoas desesperadas com medo do kit gay, de outro lado, algumas pessoas desesperadas com medo de passar fome. Ou seja, que está tocando a campanha hoje é o medo. Não é, obviamente, quem está na frente. Muito pelo contrário, se o inimigo estiver na frente, o cara que tem medo do kit gay vai propagar o Bolsonaro ainda mais. O outro que tem medo de ver os filhos passando fome vão propagar a esquerda ainda mais. Agora, uma coisa que a gente precisa admitir é o seguinte, a divisão dentro da esquerda, ela existe, ela é perigosa, porque numa brincadeira dessa, num conflito entre o Haddad e o Ciro, pode ser que eles dividam votos e permitam que um Alckmin chegue no segundo turno, porque, olha, existem os caras que têm medo do kit gay, que estão votando no Bolsonaro, existem os pobres de direita, aquelas pessoas que acham que são realmente milionárias e estão votando no Amoedo. E pode ser que esse Amoedo consiga trazer eleitores do Alckmin, consiga trazer toda essa turma aí de liberais. Pode ser até que o Alckmin, o Meirelles, o Álvaro Dias renunciem em favor do Amoedo. Aí a gente tem uma situação que a Rede Globo pode chegar no segundo turno e a esquerda, dividindo votos, pode ficar aí agarrada aí no primeiro turno, porque ficou dividindo demais. Então, lembrem-se, hoje a situação é o medo do kit gay, de um lado, medo de kit gay, de outro lado, medo do desemprego, medo da fome. A turma do kit gay não tá nem aí para passar fome, eles só não querem o kit gay. No dia que eles descobrirem que esse negócio do kit gay é pura armação, eles vão ficar desesperados, mas eles acreditam mesmo que o negócio é o kit gay. O cara dorme, vê um monte de bonequinho. Imaginem um cara desse de 16 anos que vai votar no Bolsonaro por causa do kit gay, quando ele dorme, ele vê um kit gay gigante chegando perto dele assim, aquele monte de bonequinho, aquelas coisas, aquilo fica virando a cabeça do cara, o cara entra em desespero, treme e vai lá compartilhar a coisa do Bolsonaro. Fernandes da Silva Filho fala: Léo, pelo amor de Deus, Ciro é tentáculo da direita, não disperse os votos do Lula. Esse papo de ser progressista só ajuda o oligarca cearense. Eu não acredito nisso, Fernandes. Obviamente, deixa eu deixar bem claro aqui, eu estou fazendo um trabalho progressista e eu não quero dispersar os votos do Lula, eu quero respeitar as pessoas que acham que o diálogo entre a esquerda é importante para a esquerda também não começar a brigar. Imaginem vocês
que hoje a única coisa que nós temos dentro da esquerda é coerência e vontade de trazer o Brasil de volta. Se a gente destrói essa coerência e começa um racha dentro da esquerda, a gente vai conseguir, com certeza, abrir portas para que um Amoedo chegue aí no segundo turno junto com o Bolsonaro. Muito importante a gente pensar o seguinte: como que eles fizeram para destruir a sociedade brasileira? A campanha do Aécio Neves para destruir a sociedade brasileira criou uma impressão que existem no Brasil vagabundos e trabalhadores. Se você estiver do lado do Aécio, você é trabalhador. Se você estiver do lado do PT, você é vagabundo. Essa foi a campanha do Aécio Neves. Essa campanha deu tão certo que hoje a gente tem aí uma turminha desesperada que não vota no PT sobre hipótese alguma. Aí você pergunta, por que você não vota no PT? Ah, porque Lula é ladrão. Mas por que ele é ladrão? O que ele roubou? Ah, eu não sei, mas Lula é ladrão. Em quem que você vai votar? Ah, eu vou votar... Aí o cara lembra que não pode votar no Aécio, que o Aécio não é candidato esse ano, aí ele responde, eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Aí o cara não lembra por que ele vai votar no Bolsonaro, ele vai e lembra do kit gay. Fala, o PT queria colocar kit gay nas escolas. Isso é o eleitor do Bolsonaro. Essa divisão existe no Brasil e é essa divisão que criou a possibilidade do fascismo ter crescido e tirou o Brasil de uma sintonia econômica. Agora, dentro da esquerda, se a gente parte para uma divisão falando que, olha, o Ciro é tentáculo da direita e tem, pra vocês terem uma ideia, essa estratégia de divisão ela é tão forte que eles começaram a tentar acusar o Haddad de ser traidor. A campanha do PSDB contratou um blog falido de esquerda, um blog decadente que era de esquerda, mas fez algumas matérias ruins e por isso foi abominado pela esquerda. Contrataram esse blog decadente para começar uma teoria que o Haddad seria traidor. Só para vocês terem uma ideia de como funciona essa estratégia de dividir. Eles querem realmente dividir e fatiando a esquerda. A gente não pode cair nisso. Então eu acho o seguinte, vamos com parcimônia inteligente. Se chegar lá na reta final, a gente trabalha aquele que tiver mais forte. É muito melhor do que permitir um segundo turno aí entre o Alckmin e o Bolsonaro, entre o Amoedo e o Bolsonaro. Aí acabou, gente. Não temos mais representante no segundo turno. Eu acredito que o Haddad consiga vencer em primeiro turno se a gente considerar a transferência de votos, mas eu não desrespeito a campanha do Ciro. Isso porque eu tenho uma impressão que o Haddad possa vencer em primeiro turno se a gente trabalhar bastante a transposição de votos, porque o Lula estava vencendo em primeiro turno. Mas não é porque eu penso assim que eu vou desrespeitar a campanha de Ciro Gomes. Eu acho que não é o momento para a população, em maioria, votar no Ciro Gomes. Eu não vejo isso tecnicamente, mas eu vejo viabilidade dele na presidência. Eu vejo que ele vai realizar exatamente o trabalho que vai trazer o Brasil de volta para os brasileiros. Muito importante entender o seguinte: o Ciro não é um tentáculo da direita. A gente tem uma realidade entre entreguistas e nacionalistas. O Ciro está dentro do grupo dos nacionalistas. Obviamente, se o Haddad for eleito, ele vai estar no governo Haddad. Então não faz sentido começar a trazer essa teoria de que o Ciro seria um tentáculo da direita, se o Ciro, obviamente, vai estar junto com o Haddad num eventual segundo turno e vai estar junto com o Haddad no próximo governo. Então não faz sentido, gente. A gente vai ser incoerente se entrar nessa piração. Com essa piração, a gente pode, sinceramente, fazer dentro da esquerda aquilo que o Aécio Neves fez no Brasil, criar uma divisão e dividir a melhor forma de conquistar. O Beto fala, Léo, Bolsonaro, para aprovar as suas medidas, se utilizar do Exército para implementá-las, fechar o Congresso para liberar o uso de armas. Abraço. Olha só, Beto, ele nem precisa fazer isso, não. Para liberar o uso de armas, enfim, dentro de uma realidade que a gente vive hoje no Brasil, a liberação do uso de armas é só falar com a polícia para não fiscalizar mais. Por exemplo, todo mundo sabe que o trabalho escravo é uma coisa proibida. O trabalho escravo é proibido, não tem dúvidas disso, todo mundo estudou Lei Áurea. Eu sei que o eleitor do Bolsonaro acha que isso está errado, que o trabalho escravo tem que ser permitido por causa do... O eleitor do Bolsonaro pensa assim, o equilíbrio de mercado, se aquele cara foi escravo é porque ele não tem mérito para ser patrão, então ele tem que ser escravo. Mas tirando essa loucura desses caras, vamos pensar o seguinte, dentro da lei o trabalho escravo, ele é proibido, mas na prática ele acontece. Por quê? Porque não tem fiscalização. Uma coisa só torna-se realmente proibida a partir do momento que ela é fiscalizada. Então, se a fiscalização a respeito do porte de armas parar de acontecer, automaticamente, mesmo que o Congresso não tenha aprovado o porte de armas, você liberou as armas. Então, é uma coisa que pode acontecer
com ou sem Bolsonaro, basta que o Brasil não tenha verbas para fiscalizar as pessoas, como realmente não tem, gente. Olha, eu vou falar com vocês, eu não tenho arma, mas se eu tivesse arma, nunca teriam descoberto que eu tenho arma, porque, olha, eu dirijo aqui em Minas Gerais desde os 18 anos de idade, ou seja, mais de 20 anos que eu dirijo e nunca uma polícia parou meu carro. Então, tecnicamente falando, o que acontece é que as pessoas se limitam a partir da lei, a partir de um contrato social. É a mesma coisa que eu falo, olha, por que o Exército antes obedecia ao presidente da República? Porque antes existia uma Constituição. Hoje não existe uma Constituição mais, porque ela foi rasgada no impeachment, ninguém dos poderosos mais respeita essa Constituição. Mas eu queria trazer um outro assunto, mas antes eu queria agradecer vocês que compartilharam, a gente já passou aqui de 1.300 pessoas assistindo aqui ao vivo pelo YouTube. Eu queria convidar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook para virem para cá. Queria lembrar você que é muito importante você compartilhar essa transmissão para a gente aumentar o alcance. Então, se você estiver assistindo aí pelo Facebook e puder compartilhar e depois vir para o YouTube, isso ajuda muito. Se você estiver assistindo pelo YouTube e puder compartilhar o link dessa transmissão no WhatsApp, no Twitter e no próprio Facebook, ajuda muito também. Lembrando que é importante você curtir essa publicação para ela ir para o topo das publicações mais curtidas do YouTube. Então, muito obrigado, Beto, pelo superchat que é muito importante pro crescimento dos canais. E quando eu, normalmente eu faço sempre essa comunhão, de agradecer os superchats e convidar as pessoas. Muito obrigado. O Jackson Amorim pergunta, por que o Haddad não defendeu o Lula no Jornal Nacional ontem? Ele defendeu, Jackson, olha, no momento, vamos pensar o seguinte, a primeira coisa, o Haddad não pôde falar, o primeiro ponto é esse. As pessoas precisam entender que a questão do Jornal Nacional ter dado espaço para o Haddad não é porque o Jornal Nacional queria dar espaço para o Haddad, é porque a lei brasileira ela obriga um equilíbrio na exposição dos candidatos. A Globo é uma concessionária de serviço público e existe uma obrigatoriedade da Globo dar esse espaço para o Haddad. Mas o que a Globo fez para dar o espaço e, ao mesmo tempo, tirar o espaço do Haddad? A Globo colocou o Bonner para falar o tempo todo. Então, você vê que no momento que eles tentaram entrar nesse assunto aí de delações, o Haddad deixou bem claro que o Brasil tem uma indústria de delações premiadas. O Haddad já iniciou falando que o ex-presidente Lula deveria estar lá representando as pessoas. E uma coisa que, se você perceber, o Haddad não teve oportunidade de falar o plano de governo dele. Então, não foi uma entrevista, foi, digamos que, um momento em que a Globo cumpriu uma obrigação eleitoral dela de colocar o Haddad no ar. Isso é uma obrigação eleitoral. A Globo não poderia deixar de colocar o Haddad no ar, mas no mesmo momento que ela cumpriu essa obrigação eleitoral, ela também retirou do Haddad o momento que ele teria, às vezes, para fazer uma explicação do plano de governo, para expressar a questão do Lula. Eu acho que o Haddad deveria ter feito só uma defesa do Lula, porque eu não sei qual que seria pior. O ponto de vista que eu tenho é que na hora que o Bonner perguntasse uma coisa, o Haddad poderia responder outra, porque ele não estaria respondendo o Bonner, ele estaria respondendo as perguntas que estão na cabeça dos brasileiros. Mas, enfim, eu não sei qual que foi a intenção dele de realmente responder as perguntas do Bonner, mas foi muito bom que ele virou e falou para o Bonner que, da mesma forma que existe uma corrupção que estaria sendo investigada, por exemplo, em alguns políticos, a Globo também está sendo investigada. Norberto Ferreira, Léo, você acha que o debate na Rede Globo entre o Haddad e o Ciro vai decidir quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro? Não. Tecnicamente não, tá, Norberto? O Norberto chama atenção ali do canal Samuel Borelli, principalmente as pessoas que gostam aí do Ciro Gomes. O Samuel Borelli, ele tá fazendo um trabalho aí de defesa do Ciro Gomes, é um jovem comunicador também de política. Quem não conhece ainda, que conheça. Inclusive os eleitores do Bolsonaro aí, vocês vão ver que é possível ter raciocínio sendo jovem, é possível falar com o próprio cérebro, é possível você se comunicar sem ter que repetir as mesmas abobrinhas que são criadas aí para que todos vocês repitam. Então, jovens, inspirem-se em outro jovem. Tem o Samuel Borelli lá fazendo um trabalho, vocês vão ver que é possível usar a própria cabeça, é possível fazer vídeos e se manifestar na internet sem ter medo do kit gay. Então vamos lá, quem puder conhecer e curtir o canal dele. Olha só, Norberto, eu acho que não, sinceramente. Vou falar com você o seguinte,
baseado não em fatos reais, baseado em pesquisas. Quando eu fiz jornalismo político, eu fiz uma pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso. E nessa pesquisa falava exatamente sobre essa questão do conteúdo dos debates. O conteúdo dos debates, se ele não é observado pela maioria da sociedade. Por exemplo, se debate e coerência discursiva tivesse valor, o Bolsonaro não teria nem os votos da família dele. O que é observado pela maioria dos eleitores? Postura. Então, se o cara gesticula de um jeito, o jeito que o cara conversa, a forma, a postura dele, a verdade que ele transparece com as expressões corporais e faciais. Parece uma doideira uma coisa dessa, mas essa pesquisa foi realizada exatamente pela equipe que fez o trabalho que elegeu o ex-presidente Lula pela primeira vez. O ser humano comunica um conjunto de mensagens. Dentro dessas mensagens, a palavra é talvez importante, mas não mais importante que as demais. Então, quando você observa uma pessoa que não consegue crescer na política de forma alguma, é porque essa pessoa está falando mentiras, falando coisas que nem ela acredita. Por exemplo, o que faz, às vezes, o Alckmin não conseguir crescer? Muito pelo contrário, ele só está caindo. O Alckmin está fazendo propostas que não são possíveis. O Alckmin está fazendo propostas que ele mesmo não acredita. As propostas de liberar o mercado brasileiro, incluir o Brasil no mercado internacional e com isso gerar emprego no Brasil. Ele está fazendo propostas impossíveis e nisso a gesticulação dele é mentirosa, as mensagens faciais dele são mentirosas. O que acontece? O Ciro Gomes é uma pessoa que cresceu muito exatamente porque o Ciro Gomes fala teorias com convicção, mas existe uma diferença muito grande entre o nível de compreensão da sociedade brasileira e o nível de compreensão e o nível da mensagem do Ciro Gomes. Essa incompatibilidade de mensagem, de emissor e receptor, pode ser um obstáculo para o Ciro e é por esse motivo que eu sempre apostei na defesa da candidatura do Lula. E agora eu acho importante respeitar o fato de que o Lula tem mais de 50% de intenções de votos no Brasil e esses mais de 50% podem ser, em grande parte, transferidos aí para o Haddad. Então, digamos que, na minha expectativa, um debate não muda muito a cabeça do eleitorado. Um debate apresenta determinados políticos. Por exemplo, o Cabo Daciolo não era conhecido. Depois do debate, ele ficou conhecido. O Bolsonaro. Algumas pessoas imaginavam que o Bolsonaro se daria bem nos debates. Ele só falou bobeira nos debates. E você vai encontrar muito eleitor do Bolsonaro defendendo as bobeiras que ele falou. Para você ter uma ideia de como que o debate funciona. O debate é como se fosse um jogo de futebol sem gol. Gente, prestem atenção para vocês entenderem o que é um debate. Vocês vão entender. Quem me acompanha há muito tempo já viu que eu fui convidado para vários debates e eu sempre falei, gente, que bobeira. O debate é um jogo de futebol sem gol. Nessa forma, sempre a torcida vai falar que o seu time ganhou. Imaginem vocês que a gente tem aí uma final aí, final do Campeonato Brasileiro, para ficar uma coisa bem local. Aí essa final do Campeonato Brasileiro, se for em Minas, é Cruzeiro e Atlético, por exemplo. Vamos imaginar que se for lá em São Paulo, é São Paulo e Corinthians. Vamos imaginar Rio de Janeiro, Botafogo aí e Flamengo. Vamos imaginar, cada um imagina a sua situação. Agora imaginem que vai ser uma final diferente. Chega lá, o juiz entra dentro do campo e manda tirar o gol. Tirou o gol. A partir do momento que tirou o gol, já não tem mais como você ter certeza de quem ganhou o jogo, né? Você só tem certeza de quem ganhou o jogo por causa que as pessoas fizeram mais gol. O time pode ser derrotado, que no final das contas o cara vira e fala, olha, meu time jogou muito mal, deu falta de sorte que tomou um gol. Agora imagine se tirar o gol. Se tirar o gol, sempre o resultado vai ser o mesmo. Ninguém fez gol, mas a torcida de um time vai falar que aquele time ganhou, a torcida de outro time vai falar que aquele time ganhou. Nós tivemos uma realidade de uma entrevista, onde o Willer Bonner seria uma pessoa isenta e estaria entrevistando o Haddad. A turma do Bolsonaro está compartilhando que o Willer Bonner detonou o Haddad, ou seja, eles transformaram uma entrevista em um debate.
Como assim você pode imaginar que um cara foi expor seus projetos numa emissora de televisão e no momento que ele foi expor seus projetos numa emissora de televisão, o jornalista não teve respeito com ele, o jornalista o desrespeitou, mas porque você não gosta daquele candidato, porque aquele candidato vai ganhar do seu candidato, você vai falar que o jornalista humilhou ele. Isso não é bonito. Obviamente isso não é bonito, mas no entanto na política brasileira acontece assim. Por que eu estou te falando isso? Se você prestar atenção nesse tipo de reação das pessoas, você consegue ver que o debate não gera nada. Todas as pessoas que estão do lado do Haddad observaram a postura da Rede Globo como sendo uma postura insensata e por mais que a turma do Bolsonaro diga que o Bonner humilhou o Haddad e aplaudam o Bonner, o que aconteceu é que a turma do Haddad viu que o Haddad foi desrespeitado pelo Bonner e mesmo assim saiu muito bem. Por quê? Porque não tem gol. Não tem gol. Não tem lá uma forma de, olha, debate, fulano respondeu fulano. Cara, pra vocês terem uma ideia, quando o Bolsonaro participava de entrevistas, ele respondia coisa do tipo... Quando perguntaram para ele sobre o tripé econômico, que ele falou que ele não sabia o que era tripé econômico, a turma dele aplaudiu ele ter falado que não sabia. É uma coisa assim, obviamente a turma contra ele falou, ele é um ignorante porque não sabe. A turma a favor dele aplaudiu isso. Então, qual que é a moral disso? O debate não define votos, o debate apresenta candidatos. Então, se os candidatos durante o debate forem destrutivos, eles estão perdendo a oportunidade. Por exemplo, vamos imaginar um candidato menos exposto. Chega lá no debate um Daciolo. O Daciolo teve a oportunidade de mostrar que ele é evangélico, teve a oportunidade de fazer um discurso a favor da soberania nacional e teve uma oportunidade de fazer um discurso a favor do liberalismo. Tudo aquilo que ele fez, o apresentou. Ele foi o cara mais pesquisado no Brasil no outro dia. Ou seja, aquele debate apresentou o Daciolo. Ele não ganhou nada no momento que ele estava xingando outros candidatos, porque isso é esperado. Então, o Bolsonaro xingar o ex-presidente Lula durante um debate é um tempo perdido que ele poderia estar apresentando uma proposta. No momento que um candidato xinga o outro, desrespeita o outro, ele não está ganhando o eleitor daquele outro. Ele está reforçando com o eleitorado dele que ele é contra aquele outro. E é por isso que uma Marina não cresce, porque a Marina ela não consegue apresentar propostas, ela só consegue ficar falando da velha política e criticando as pessoas. Por que o PT sempre cresce? Porque o PT apresenta exatamente as propostas. E por que existe uma diferença do crescimento do PT e do PSDB? Vamos deixar o fascismo de lado. Por que o Ciro Gomes saiu praticamente de quase nada e conseguiu crescer bastante? Porque durante o debate o Ciro Gomes apresenta o que ele vai fazer. Isso é muito importante. Durante o debate, provavelmente agora o Haddad vai apresentar propostas, provavelmente agora o Bolsonaro não tem como apresentar propostas, né? O Bolsonaro só apresenta críticas. O Alckmin apresenta propostas mentirosas, porque o Alckmin é Temer. Como que uma pessoa vai acreditar que o mesmo Alckmin que ficou no governo Temer durante esse tempo todo, o mesmo Meirelles que ficou no governo Temer durante esse tempo todo, vai fazer alguma coisa? Então, as pessoas antipetistas, elas ficam vivendo aquela coisa lá, o antipetista eleitor do Bolsonaro fica com medo do kit gay. Aí o cara, o kit gay vai me pegar, quero votar no Bolsonaro. O antipetista que fica com medo de ser considerado pobre, e acredita, e existe isso, existe aquele cara que fica pensando assim, se eu declarar voto no PT, os outros vão achar que eu sou pobre, eu não posso declarar voto no PT, mas eu sou pobre. Não, mas ninguém pode saber. O antipetista que se acha rico, ele fica naquela onda lá de quem que ele vai votar. Olha, eu quero votar no Amoedo, porque o Amoedo representa a fineza, representa o poder aquisitivo. Ah, não, eu vou votar no Alckmin porque eu sou da elite e todos os meus amigos da elite votam no Alckmin. Então, o Meirelles é um grande economista com um patrimônio invejável, quero votar no Meirelles. Então, ficam essas pessoas divididas lá para saber em quem que elas vão votar, para tentar manter uma expectativa social de que elas são ricas, e aí elas começam a fazer uma campanhazinha pro Amoedo, né? O jovem principalmente, aquele jovem que é doido para comprar um carro novo, ele não pode comprar um carro novo, que não tem condição ainda de estar com o nome sujo, uma coisa assim, mas ele pode falar que é rico votando no Amoedo. Então antes, qual que era a estratégia
estratégia para um jovem falar tentar aparecer, né? Porque é uma cultura triste nossa. Mas o jovem, para tentar aparecer para as menininhas, o rapazinho vai, compra um carro e fica lá tentando aparecer para as menininhas. Hoje tá muito difícil comprar um carro, então o que o cara faz? Eu voto no Amoedo. Ele é rico. Então tá uma situação assim. Mas não acho, respondendo aí, falei muita coisa, mas respondendo aí esse ponto de vista, eu não acho que exista, digamos que possibilidade, posso estar errado, mas eu não acho que exista possibilidade técnica do Ciro Gomes estar na frente do Haddad. Vamos torcer para que o Ciro e o Haddad disputem o segundo turno, que aí eu particularmente vou estar tranquilo. Qualquer um que vencer vai ser progressista, vai ser a favor do Brasil. Mas tecnicamente falando, por causa do tamanho do PT, da estratégia do PT, por causa do tamanho da transferência de votos que a gente vai ter do Lula para o Haddad, eu não vejo muita possibilidade de um debate definir o segundo turno. Eu acho que o que vai definir quem vai para o segundo turno, até vai vencer em primeiro turno, é exatamente o trabalho que o Lula fez durante 8 anos, que o povo confia muito, e o fato do Lula ter indicado o Haddad. Fernandes da Silva Filho fala: Globo ganhou ontem, a estratégia da Globo não deixou o Haddad falar que era o homem de Lula e plano de governo Haddad, caiu direitinho, sejamos realistas. Exatamente é o ponto de vista que eu tenho, tá, Fernandes? Eu acho que o Haddad não poderia ter perdido a oportunidade de falar que ele é a pessoa indicada pelo ex-presidente Lula. Ele abriu, obviamente, a entrevista falando do nome do Lula. E ele perdeu a oportunidade também de falar sobre o plano de governo. Eu não sei se seria certo, eu particularmente responderia todas as perguntas relacionadas à corrupção com uma resposta que o povo quer ouvir: projeto de governo. Então, se o Bonner falasse coisas do tipo: olha, não, mas a corrupção na Petrobras, olha, no meu governo vamos fazer isso, isso e isso e isso. Não, mas eu não perguntei isso, mas eu estou respondendo o que eu quero. Tanto é que ele já falou dessa forma, falar mais uma vez não ia ser muito. Então, muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Estamos chegando aqui a 1.600 pessoas no YouTube. Quem puder compartilhar, para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Quem puder compartilhar aí no Face também, depois vir para cá, eu agradeço demais. Eu queria comentar uma coisa que aconteceu hoje, pessoal, que dá pra gente ver qual que é a personalidade das pessoas que a gente tem no Brasil. Vocês lembram que a campanha, a gente tem uma campanha no Brasil que é uma campanha a favor da proteção da mulher, castração química. Segundo os eleitores do Bolsonaro, o Bolsonaro seria a favor do porte de armas para que a mulher pudesse se defender do estuprador. O que é um estuprador? Qualquer pessoa consegue entender que um estuprador é uma pessoa que, contra a vontade da mulher, impõe uma relação sexual. Isso é um estuprador. Agora imaginem vocês. Hoje eu recebi a notícia que uma página de internet que foi criada por mulheres que não concordam com a ideologia do Bolsonaro foi invadida por seguidores do Bolsonaro. Peraí, eu vou repetir para vocês entenderem. Uma página de Facebook que foi criada por mulheres contra o Bolsonaro, mulheres que não concordam com o Bolsonaro, mulheres que não querem ter o Bolsonaro como presidente, foi invadida por eleitores do Bolsonaro. Essa página, que agora virou, obviamente vai ser recuperado, o Facebook faz a reversão depois, mas virou aí Mulheres com Bolsonaro. Aí eu pergunto para vocês, olha gente, só para vocês terem uma ideia, o mesmo Bolsonaro que propõe castração química para estuprador, o mesmo Bolsonaro que quer que as mulheres se defendam com armas contra os estupradores, tem seguidores que concordam com o Bolsonaro que a mulher tem a liberdade de escolher com quem ela quer fazer sexo, mas as mulheres não podem escolher quem elas vão apoiar politicamente. Eu vou falar mais uma vez para vocês entenderem. A mesma turma que apoia o Bolsonaro, a mesma turma que apoia a castração química para estupradores, é contra o direito das mulheres se expressarem politicamente. Então, uma mulher, ela tem que votar no Bolsonaro. Peraí, o eleitor do Bolsonaro pensa da seguinte maneira: se aquele grupo de mulheres não quiser votar no Bolsonaro, eu vou invadir aquele grupo de mulheres. Esse é o mesmo pensamento do estuprador, gente. O estuprador pensa da mesma forma. Se aquela mulher não quiser fazer sexo comigo, eu forço ela, tem que fazer sexo comigo. Não, se aquelas mulheres não forem a favor do meu candidato, eu vou invadir o veículo de comunicação delas e tirar delas o direito de se expressarem politicamente. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque hoje a gente tem uma realidade
em que várias pessoas são levadas à cadeia porque foram espancadores de mulheres. Vários homens estão sendo presos por matar mulher. Depois você vai lá no perfil dele, tá lá Bolsonaro. Alguns homens foram presos porque espancaram mulheres e tá lá no perfil dele, Bolsonaro. Quem que esses caras estão querendo enganar? Será que hoje a gente está com eleitores do Bolsonaro, né? Uma safra aí de eleitores do Bolsonaro que estariam votando no Bolsonaro para esconder o que eles verdadeiramente são? Porque uma pessoa que é capaz de tirar das mulheres o direito de escolher o candidato, o direito de se expressarem politicamente, obviamente são as mesmas pessoas que obrigariam as mulheres a fazerem sexo com eles se elas não estiverem dispostas a fazer isso por vontade própria. Então, essa invasão da página das mulheres contra o Bolsonaro é uma coisa bem análoga ao estupro. Não é um estupro sexual, é um estupro ideológico. Elas não querem o Bolsonaro. Mesmo que vocês não queiram o Bolsonaro, vocês são obrigadas a aceitar o Bolsonaro. Peraí, não, eu não quero fazer sexo. Não interessa se você não quer, você vai fazer, isso é um estupro. Aceita que dói menos. Não é assim que eles falam? Hoje as mulheres perderam, né, o direito delas de se manifestarem contra uma ideologia política que elas não concordam. E a resposta que o estuprador ideológico dá é: aceita que dói menos. Isso mostra muito bem que eles estão bem longe de fazerem aquilo que eles propõem. E não é só isso não, gente. Toda a campanha do Bolsonaro é fundamentada em cima de coisas que são impossíveis, desde da castração química, que é uma coisa que é proibida pela Constituição. Tem mensagens de WhatsApp falando que o Bolsonaro vai acabar com o IPVA, sendo que o IPVA é um imposto estadual. O presidente não pode fazer uma coisa dessa. Nós temos mensagens aí falando que ele vai acabar com pedágio. Como é que um cara desse vai acabar com pedágio? Enfim, isso é o Bolsonaro, que é entregue para voz, para que vocês entendam que não há cognição dentro do Brasil. Muito obrigado, Éder Flameyer, pelo superchat. Léo, confiar em qual pesquisa? Ibope, Datafolha ou Vox Populi? Tenho o pensamento de que Dilma e Haddad tinham que ter um pouco da raposa Antony Garotinho, principalmente em entrevistas e debates. Éder, olha, para você entender o que é a diferença das pesquisas, basta você pensar o seguinte: imagine você que a Datafolha e o Ibope fizeram a seguinte pesquisa, né? Em quem você votaria para presidente? Colocaram uma lista de nomes para as pessoas votarem para presidente. Nessas pesquisas, o Haddad aparece um pouco menor do que na pesquisa da Vox Populi. Por quê? A Vox Populi fez a segunda pergunta. Em quem você votaria, considerando que o Haddad é o candidato indicado pelo ex-presidente Lula? A informação que o Haddad é o candidato indicado pelo ex-presidente Lula, ela vai chegar a todos os brasileiros, porque essa informação vai estar na campanha política do Haddad. Então eu te pergunto, qual pesquisa é mais confiável? Uma pesquisa que esconde, digamos que a maior força do Haddad, que é ser indicado pelo ex-presidente Lula, ou uma pesquisa que mostra pro cara que está respondendo a pesquisa que o Haddad é o candidato do ex-presidente Lula? Ontem me perguntaram isso e eu respondi aqui de uma forma muito simples. Imagine que você seja candidato, imagine que eu seja candidato. Se colocar o meu nome numa pesquisa, obviamente eu não vou aparecer nem na lista de possíveis votados. Porém, se o cara da pesquisa perguntar a seguinte coisa: você votaria no Leonardo sabendo que ele é o candidato indicado pelo ex-presidente Lula? Pô, cara, vamos cair na real. O cara que está indicando já tinha votos para vencer em primeiro turno. Você vai ignorar o fato desse cara estar indicando o Haddad? Isso é uma coisa completamente sem nexo. Então, no momento que um Ibope e um Datafolha ignoram o fato do ex-presidente Lula estar indicando o Haddad, eles ignoram a maior força do Haddad nessa campanha. Então, como é que você vai confiar numa pesquisa que não mostra exatamente o que o Haddad é, só mostra o nome Haddad? Não se trata simplesmente do Haddad, trata-se do Haddad indicado pelo ex-presidente Lula. Esse é que é o ponto. Então, qual pesquisa é mais confiável? Qual informação que você acha mais importante na hora de perguntar para uma pessoa em quem ela vai votar? Imagina assim, imagina que você vai colocar todo o seu patrimônio em uma pesquisa. Imagina o seguinte:
qualquer pessoa que estiver assistindo aí, eu gostaria que vocês pensassem da seguinte maneira, porque tem muita gente, principalmente eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro, ele quer acreditar na pesquisa que mais convém a ele, né? Agora eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, vou fazer um exercício de reflexão. Quem gosta muito do exercício de reflexão desse tipo é o John Rawls, né, que ele criou a proposição do véu da ignorância, mas vamos trazer para a realidade brasileira. Imaginem vocês que vocês vão fazer uma grande aposta. Nessa aposta vocês vão colocar tudo que você e sua família têm, todo o patrimônio, casa, carro, tudo que vocês tiverem, vocês vão colocar numa aposta. Quem será o próximo presidente do Brasil? E vocês precisam escolher entre 3 pesquisas. A pesquisa Datafolha e a pesquisa Ibope fizeram a seguinte pergunta para as pessoas: em quem você votaria para presidente? E colocaram nessa pesquisa o nome dos candidatos. Já a pesquisa Vox Populi fez a seguinte pergunta, pensem só, nos 3 dias sequentes ao momento que o Haddad virou candidato. A pesquisa da Vox Populi fez a seguinte pergunta: em quem você votaria para presidente, considerando que o Haddad é o candidato indicado pelo ex-presidente Lula? Aí vocês têm que escolher uma dessas pesquisas para apostar todo o patrimônio de vocês em quem vai ganhar. Vamos cair na real, gente. Por mais que o cara seja eleitor do Bolsonaro, se ele tiver que fazer uma aposta dessa, ele vai apostar no Haddad. Por quê? Primeiro, o Haddad, ele entrou na campanha oficialmente praticamente assim, naquele período de pesquisa em 3 dias. Então a pesquisa fez uma pesquisa do Haddad durante 3 dias de campanha do Haddad. Antes da campanha do Haddad existia a campanha do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula estava liderando todas as pesquisas. Aí você faz uma pesquisa presidencial omitindo o fato que o nome que está lá na chapa agora, Fernando Haddad, é o cara que vai ser indicado pelo ex-presidente Lula. Só que toda a campanha do Haddad de agora para frente vai falar que o Haddad é o candidato do Lula. Você pode ignorar uma informação dessa numa pesquisa? É lógico que não. Eu, particularmente, se eu tiver que escolher entre 3 pesquisas dessa, eu não vou escolher o instituto. Eu vou escolher qual a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita pelo Datafolha e pelo Ibope escondem a informação mais importante. Elas perguntam ao eleitorado se votariam no Haddad 3 dias depois que o Haddad se tornou oficialmente o candidato, escondendo o fato que o Haddad será indicado pelo ex-presidente Lula. Já a pesquisa da Vox Populi pergunta exatamente isso, sendo o Haddad indicado pelo ex-presidente Lula. É só pensar dessa forma, em quem você apostaria todo o seu patrimônio. Claro que o coração do eleitor do Bolsonaro quer fazer ele pensar que o Bolsonaro vai vencer. Mas aí eu te pergunto, qual pesquisa você acreditaria se você tivesse que perder muito mais do que só seu voto? Se você tivesse que perder absolutamente tudo que você tem, obviamente você apostaria na Vox Populi, porque a Vox Populi fez a pergunta certa. Então é só pensar dessa forma que você consegue entender. Eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês. Deixa eu trazer aqui as mensagens mais novas. A meta do canal Léo Estopa, 100 mil até 30/9. Faltam 6.900 para sorteio de 100 camisas com nomes de seguidores. Muito obrigado, Clicério. O Nelcan Carol fala, Cogos é o boiola da pistola. O Cogos é um grande ator, né? Quem não conhece o Cogos ele já até me chamou para debate. O Cogos é um grande ator. Ele começa criando um raciocínio, fala um monte de coisa que ele mesmo não acredita, mistura com religião, faz um treco muito louco. E ele é um cara que a gente precisa admitir que ele teve uma estratégia muito grande para ficar famoso. Porque o Cogos é um cabo da Ciolo. Isso aí. Uma forma interessante de ver o Cogos é um cabo da Ciolo. Ele traz aquele monte de coisa religiosa no meio, mistura religião, depois traz política, liberalismo econômico, anarcocapitalismo e fala um monte de coisa, mas nada do que ele fala, obviamente, tem factibilidade dentro da realidade humana, né? Tudo que ele fala pode ser possível dentro de um programa de computador, dentro de uma Matrix, mas jamais dentro da realidade humana. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Passamos de 1.600 pessoas assistindo, quem puder ajudar compartilhando. Margarete Loed Seone, Léo, ele foi interrompido 62 vezes e ele somente conseguiu falar durante 40% da entrevista. Obviamente, a intenção da Rede Globo era não deixar o Haddad falar. E é por isso que eu falo, gente, a campanha do Haddad não está, obviamente, nas mãos das emissoras de televisão, está nas nossas mãos. Então, todas as pessoas precisam fazer a campanha do Haddad.
espalhar que o Haddad é o representante do Lula, exatamente porque nas emissoras de televisão isso não vai acontecer. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas precisam fazer é admitir que a internet não chega a todos. Então, o seu trabalho não pode ser só de compartilhamento. Aquelas pessoas mais humildes que estão lá, alienadas, que não estão entendendo o que está acontecendo, que nem têm acesso à internet, aquelas que resistem a prestar atenção em política, elas precisam entender o que está acontecendo. Spock Track. Estopa, eu acho uma boa estratégia para debater o Bolsonaro é focar que ele vota sempre contra os direitos dos trabalhadores, montar vídeos mostrando os danos causados por essas reformas. É uma ideia excelente. Muito obrigado, Spock Track, pelo superchat. O Spock Track fala uma coisa que faz muito sentido. Se a gente conseguir mostrar que o Bolsonaro sempre votou com o Temer e o resultado dos votos do Bolsonaro, o detalhe é o seguinte: o Bolsonaro tem muitos eleitores jovens que nunca trabalharam e eles acham que realmente tirar os direitos trabalhistas vai dar para eles condição de trabalharem. E uma coisa que a gente precisa admitir, e eu falo da importância de vocês terem paciência para conversar com as pessoas. Olha, eu tenho uma amiga de infância. Quando eu falo amiga de infância, eu falo amiga de infância mesmo, desde criança, desde molequinho. É uma pessoa de excelente coração, aquela pessoa assim, muito boa mesmo. E eu fui e escrevi, porque eu estou pedindo constantemente às pessoas que estão no meu Facebook, que são eleitores do Bolsonaro, para me excluírem, porque obviamente eu não tenho condição de conferir uma por uma. Aí essa menina foi escrever: olha, eu sou sua amiga há muito tempo, mas eu voto no Bolsonaro. Eu conheço ela, eu sei que ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa e obviamente ela foi conduzida à ideia de votar no Bolsonaro. Isso mostra, gente, que existem várias pessoas que votam no Bolsonaro, mas votam no Bolsonaro porque elas não têm noção do que o Bolsonaro significa. Por quê? Para algumas pessoas, o Bolsonaro é a luta contra o kit gay. Ah, mas o kit gay não existe. Não, mas na cabeça dessas pessoas o kit gay existe. Para algumas pessoas, o Bolsonaro é a defesa da família e dos bons costumes. Para algumas pessoas, é a luta contra a corrupção. Então, digamos que as pessoas estão criando no Bolsonaro um personagem que ele não é, que é uma luta contra uma coisa que, obviamente, ele não se propõe a lutar contra, né? Basta ver aí o caso da Val do Açaí. Então, o que eu acho hoje? Vamos focar de uma forma bem concentrada no crescimento da campanha do Haddad. Por que Spock Track? Olha, a pessoa mais vulnerável politicamente falando é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fez toda a campanha dele em cima de mentiras. Num eventual segundo turno, se o Bolsonaro chega no segundo turno, com o Haddad, por exemplo, o Bolsonaro torna-se um elemento muito sem estabilidades, porque, olha, Bolsonaro é uma pessoa que as pessoas têm medo dele, Bolsonaro é uma pessoa que falou várias mentiras, então toda essa campanha do Bolsonaro baseada em mentiras como kit gay, essas coisas, são oportunidades para destruir o Bolsonaro no segundo turno. A única pessoa que realmente está tentando atacar o Bolsonaro no primeiro turno é o Alckmin, porque está doido para pegar o lugar dele. O Bolsonaro, eu acho que nós, do campo progressista, principalmente nós, as pessoas que são eleitores do Lula, dentro das quais eu me encaixo, eu acho que a gente precisaria trabalhar agora um foco no crescimento do Haddad. Porque se o Bolsonaro chegar no segundo turno, eu imagino a possibilidade de a gente chegar e vencer no primeiro turno, porque o Lula estava vencendo no primeiro turno, é possível que o Haddad vença no primeiro turno. Se o Bolsonaro chegar no segundo turno, lá no segundo turno a gente preocupa com ele. Nesse momento agora, tentar atrapalhar o Bolsonaro pode criar um problema sério, que é deixar que a aliança Amoedo, Alckmin, Meirelles chegue ao segundo turno com o Haddad. Se a gente tem aí o Amoedo no segundo turno com o Haddad, a gente tem uma pessoa que é o candidato de um banco. Vocês já pararam para imaginar que vai estar de um lado a população brasileira e de outro lado o dinheiro brasileiro? Vocês já pararam para pensar isso? Olha, se a gente deixa o Amoedo chegar no segundo turno, a gente vai ter uma campanha do povo contra o dinheiro. Só que o povo precisa do dinheiro. Então é uma coisa complexa até para pensar. Então deixa o Bolsonaro chegar no segundo turno. Vamos tentar definir essa coisa no primeiro turno. Vamos tentar acabar com essa campanha, acabar com a eleição no primeiro turno. Mas vamos tentar acabar com a campanha no primeiro turno. Mas vamos, obviamente, preocupar com o Bolsonaro só se ele chegar no segundo turno. Agora, é até bom o Bolsonaro estar em segundo lugar, porque o Bolsonaro estando em segundo lugar vai ser um personagem frágil que vai chegar e vai ser muito... Gente, vocês já pararam para imaginar que vergonha que seria? Obviamente,
os candidatos vão apoiar financeiramente o Bolsonaro, porque a Globo é assim, já que não dá para ir de democracia, vai de fascismo mesmo. A Globo vai apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Mas vocês já imaginaram que vergonha que vai ser, por exemplo, para um Alckmin aparecer na televisão falando que apoia o Bolsonaro? As pessoas vão ter medo de declarar apoio para o Bolsonaro. Então, por mais que um Amoedo, Meirelles, Alckmin, Marina, todas essas pessoas apoiem o Bolsonaro indiretamente, eles não vão ter coragem de declarar apoio para o Bolsonaro. Entendeu? É uma coisa que, se a gente prestar atenção, poucas pessoas, somente as pessoas que lidam com candidatos extremamente alienados, como o caso do Magno Malta, né? O Magno Malta tem eleitores... O Magno Malta tem eleitores que não usam a própria cabeça, que votam fanáticos, achando que Magno Malta seria ali um representante de Deus. Só pessoas desse nível que teriam coragem de declarar apoio para o Bolsonaro. Só pessoas que sabem que os eleitores... Quando a pessoa tem certeza que os eleitores deles são de tão baixa qualidade que apoiar o Bolsonaro não vai fazer perder eleitor, aí ele apoia o Bolsonaro, que é o caso do Magno Malta. Mas pessoas normais, mentalmente, não vão declarar apoio para o Bolsonaro. Então é melhor que o Bolsonaro chegue no segundo turno. Agora, o contrário pode acontecer. Imaginem vocês que um Amoedo chegue no segundo turno. Aí o Bolsonaro vai declarar apoio para o Amoedo, o Alckmin vai declarar apoio para o Amoedo, o Meirelles vai declarar apoio. Então deixem o Bolsonaro em segundo lugar. Vamos tentar trabalhar uma frente ampla de esquerda na reta final e é o mais interessante, é o mais inteligente. O Helder Flameyer fala: me preocupo com a sucessão presidencial a fim de ver o Brasil feliz de novo e a democracia de volta, mas também estou muito preocupado com a renovação da atual Câmara dos Deputados e do Senado. Eu fico impressionado como que as pessoas não falam nisso, né, Helder? Como que é importante deputados e senadores e, obviamente, seria exaustivo eu ficar insistindo nisso aqui, porque todas as pessoas que assistem ao Léo Stoppa ao vivo, elas sabem muito bem da importância de votar de uma forma coerente em deputados e senadores. Mas é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade de passar isso para as pessoas que não entendem, né? Então, da mesma forma que a gente precisa fazer uma campanha de transposição de votos do Lula para o Haddad, a gente tem a responsabilidade, quando eu falo campanha, não é só na internet não, tá, gente? É sair de casa para fazer isso acontecer. A gente tem a responsabilidade de fazer isso acontecer também em relação a deputados e senadores. Inclusive, na semana que vem, provavelmente, eu vou receber aqui um senador, um candidato a senador que não é do PT, porque aqui em Minas a Dilma está disparada em primeiro lugar. E existe a possibilidade do segundo senador de Minas ser um senador golpista. E é preciso que as pessoas entendam que, não, peraí, já que não dá para fazer 2 senadores do PT, vamos fazer um do PT e um outro de um campo progressista, outro de esquerda. Então eu vou receber aqui o Túlio, que é o candidato a senador do PCdoB, isso para a gente tentar fazer 2 senadores do campo esquerda em Minas Gerais, para tentar reparar o Brasil de ter tido Zezé Perrella e Anastasia aí por tanto tempo. A Dilma já está praticamente eleita, mas não é possível que as pessoas não entendam que, olha, você está votando, você vota em 2 senadores, você declara o primeiro voto na Dilma, mas declara o segundo voto no golpe, você declara o primeiro voto na Dilma, mas declara o segundo voto num candidato que foi contra a Dilma. Esse tipo de coerência é muito importante, é importante a gente tentar crescer o Túlio aqui em Minas, mas, obviamente, eu acho que o PT não pensou dessa forma. O segundo candidato a senador do PT não está bem, e eu acho que seria a hora do próprio PT trabalhar uma aliança aí com o PCB aqui, mas enfim, vamos ver. Carlos Eduardo, muito obrigado pelo seu superchat. Léo, o presidente eleito só terá tranquilidade de governar se fizer um plebiscito, para que seja feita uma reforma na Constituição e na política. Isso é uma pergunta do Carlos Eduardo. Olha, Carlos, o PT está propondo isso, né, uma nova constituinte. Isso é uma coisa muito complexa, porque, veja bem, para você ter uma ideia, em tempos de crise, isso é uma opinião pessoal do Leonardo Stoppa, não é uma opinião da Constituição, não é uma opinião do Partido dos Trabalhadores. Eu não sou do PT, mas eu tenho uma opinião pessoal. Em tempos de crise, se o Brasil estiver vivendo uma intervenção federal, você não pode ter uma emenda constitucional. Por que eu estou falando isso que não tem nada a ver com a sua pergunta? Para fazer uma comparação, para fazer uma analogia. Olha, se a gente não pode modificar a Constituição ora existente durante um período de crise, uma intervenção federal, será que vale a pena a gente fazer uma nova Constituição num momento
tão conturbado como esse, porque, olha, nesse momento, a gente tem anseios sociais que não representam o futuro do Brasil. Pra você ter uma ideia, nesse momento a gente tem parte de brasileiros querendo votar num cara por causa de kit gay, por causa de castração química. Isso representa uma parte da sociedade brasileira num momento de crise. Obviamente, parte da sociedade que existe hoje com essa ideia, porque o ódio, gente, é aquela coisa que dura um certo tempo. Todo mundo sabe que uma pessoa, quando está com raiva, uma pessoa que às vezes é super de paz, é capaz de matar. A raiva é isso. Então a gente vive um momento que o Brasil está com raiva. Será que é esse momento de raiva é um momento para escrever uma Constituição? Eu acho que a gente deveria retomar a Constituição de 88, voltar a seguir a Constituição de 88, pacificar o Brasil através da Constituição que existe. Para você ter uma ideia, o Brasil já teve várias constituições, os Estados Unidos têm até hoje a mesma Constituição, com algumas reformas, né, algumas emendas, mas o Brasil não, o Brasil direto, toda vez que tem um golpe, quando tem um golpe, faz uma Constituição feita pelo presidente, que é o caso do Mourão, que já fez a proposta, né? Que se acontecer dele estar no poder, a ideia dele é fazer uma nova Constituição, mas não uma Constituição do povo, uma Constituição de notáveis, ou seja, ele vai contratar pessoas para escreverem a Constituição que ele quer. Agora, quando a gente tem a volta da democracia, a gente tem uma nova Constituinte. Representantes do povo escrevem essa nova Constituição. Essa questão é uma questão muito complexa, porque será que toda vez o Brasil muda tanto assim, né? Se a gente tivesse aí uma revolução popular, tudo bem para escrever uma nova Constituição, mas será que a cabeça do cara de 88, a cabeça do cara dos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, a cabeça dele estava boa, escreveu a Constituição, vale até hoje. A cabeça do Constituinte brasileiro de 88 não vale para hoje mais? Eu penso isso, eu acho que a gente não precisa de uma nova Constituição, a gente precisa criar uma mentalidade de seguir essa que a gente já tem. Alexandre CT fala, vai ter o Minha Arma, Minha Vida. Olha, Alexandre CT, hoje eu vi uma coisa interessante, gente, que eu fiquei pensando, como é que são as coisas, né? O eleitor do Bolsonaro não tem noção das bobeiras que ele fica defendendo. Eu vi um anúncio no Mercado Livre e apareceu para mim sugerido, não sei se é porque eu falo de política, mas apareceu para mim sugerido um anúncio de uma caixinha de arma. Só uma caixa lá da Taurus custa R$2.000 e poucos, uma caixinha de madeira. Eu fico pensando, olha, o eleitor do Bolsonaro que fala que vai votar o eleitor do Bolsonaro fala que vai votar no Amoedo para as meninas acharem que ele é rico. E ele não consegue financiar um carro, mas vai comprar uma arma. Ele quer ter o direito de comprar uma arma porque vai comprar uma arma. É mais ou menos assim, eu vou fazer hoje, eu quero tirar uma carteira para pilotar jatinho. Mas peraí, se eu trabalhar 2 encarnações com o salário que eu tenho hoje, eu não vou ter condição de comprar um jatinho, não, mas eu quero tirar uma carteira para dirigir jatinho, pilotar jatinho. Não, mas para que você vai tirar uma carteira para pilotar jatinho? Você nunca vai ter jatinho, não tem expectativa. Não, mas eu quero. Isso é o eleitor do Bolsonaro. Ele faz todo um escarcéu por uma coisa. Não, eu quero ter um direito de ir para a Lua. Mas para que direito de ir para a Lua? O Brasil nem faz foguete, né? Porque depois aí que o Brasil vendeu a Embraer, a gente já não tem nem mais fábrica de avião. Não, mas eu quero. Mas para quê? Para que você está perdendo tempo defendendo uma bobeira desse? Não, eu quero e pronto. Aí o cara fica lá defendendo o direito dele de ir para a Lua, sendo que ele está passando dificuldade, fazendo protesto nas ruas por causa de aumento de 20 centavos do passe de ônibus. Mas a gente é obrigado a ver isso. Muito obrigado, Éder Flameyer. Léo, gostei muito da entrevista do Boulos com a Gisele. Você consegue ver o Boulos em algum ministério depois da nossa vitória? Eu já te falei, Ciro na economia, Jandira na saúde, Aragão na justiça. Olha, provavelmente o Boulos vai estar sim em algum ministério, tá? Provavelmente vai ser algum ministério, Ministério da Cidade, sei lá, alguma coisa relacionada a esse trabalho dele de inclusão social na moradia, provavelmente. Eu consigo ver ele sim, pode ter certeza que o trabalho que ele está fazendo aí de usar, ele poderia, obviamente, estar na política, ser eleito aí deputado. Ele preferiu fazer esse trabalho para ele ter presença durante os debates e ter condição até de falar sobre o desrespeito
que a gente está tendo nas eleições. Então eu consigo ver ele sim. O Boulos eu consigo ver ele do lado do Lula lá, do lado do Haddad, do lado do Ciro, consigo ver essa galera toda junta. Ana Martel, muito obrigado, Ana, pelo superchat. Muito obrigado, Helder Flamer, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Léo, muitos pedidos e eu também acho que você deve dar menos o nome do candidato fascista. Atrai coisa ruim. Eu falo aqui, Ana, porque... o meu nome já atrai coisa ruim pra cá, então se você prestar atenção, eu posso estar falando... Se eu começar a fazer aqui a narração de um episódio aqui dos Teletubbies, você vai ver molequinho escrevendo 17. Eu tenho um canal que eu faço... Eu fiz um canal separado para eu colocar uns tutoriais e tal, ter uma ideia de projetos aí para fazer depois da política, por exemplo, fazer uns vídeos sobre tecnologia, essas coisas. Aí eu comecei a fazer uns vídeos sobre filosofia, fiz uns vídeos sobre engenharia, coisa que não tem nada a ver. Aí você vê lá a turma do Bolsonaro xingando, discutindo meus vídeos. Eu fiz um canal que hoje eu estou até transmitindo política nele, mas no início a intenção não era transmitir política, a intenção era fazer um trabalho mais assim de bate-papo, uma coisa diferente. A galera vai lá do Bolsonaro, fica dando uma estrela lá pra página no Facebook, xingando, brigando. Não adianta. Onde eu tô, a turma do Bolsonaro tá xingando. É mais ou menos o que acontece com a Patrícia Leles, né? Onde ela tiver, vai ter turma do Bolsonaro lá xingando. Todo mundo que desafiou o Bolsonaro vira inimigo deles. Muito obrigado, Gilberto Cruvinel, pelo superchat. Muito importante pro crescimento dos canais. Muito obrigado aqui, pessoal, pela ajuda de vocês. Claro que o canal só consegue se manter financeiramente porque pessoas como vocês ajudam aí nos superchats e o canal consegue crescer porque pessoas como vocês ajudam nos compartilhamentos. Então eu queria agradecer muito aqui o compartilhamento de vocês. Nós estamos aqui perto aqui de 1.600 pessoas assistindo aqui simultaneamente no sabadão. Isso é muito bom. Então muito obrigado pelas participações. Melissa Magalhães, quem quiser participar, olha, deixa eu anunciar aqui. Melissa estava anunciando um grupo, eu sempre leio, a primeira mensagem que eu vejo e que chegou foi essa. Quem quiser participar de um grupo no WhatsApp de esquerda, mande o número para meu e-mail. Então é melola00@gmail.com. Tá difícil o seu e-mail, porque é melola com 2 L's, O, 2 L's, A. Mas tá um tempinho aí para o pessoal ver. Grupos de WhatsApp são importantíssimos, tá, pessoal? Para poder fazer estratégia, ficar sabendo de notícias, isso é importante. Então vamos trazendo aqui. Ciro é vaidoso, oportunista, tem que criticar a direita. Eu acho que todo mundo da esquerda tem que criticar a direita e trabalhar o crescimento do seu candidato, em vez de ficar só mercenário BR. Léo, vira homem e vem fazer um debate comigo e para de apoiar corrupto. Mercenário, você já colocou seu nome de mercenário. Ou seja, aí a pergunta que eu te faço é: quanto que você vai ganhar para fazer um debate comigo? Você estaria disposto a rachar o lucro para fazer o debate comigo? Porque você já coloca o nome de mercenário. Você não tem Quem que vai debater comigo? Vamos pensar o seguinte, olha, aqui existe uma pessoa que tem um canal com o próprio nome, essa pessoa existe, está aqui todos os dias. Você nem existe, você é mercenário BR. Quem que está me chamando para debater? Como é que eu te respondo? Eu viro, olha, mercenário, vamos debater. Ah, não, deixa de ser bobo, menino. Haddad que permitiu ser engolido pelos âncoras foi um banana. Mas ele não podia também dar um murro na cara do Bonner, né? Que seria mais feio ainda. Porque, gente, existe aí, olha, existe uma divisão. Essa questão do Haddad ter sido pegado leve com a Globo é o seguinte. No momento que a pessoa pega um pouquinho mais pesado, eles chamam de coroné, que é o que o MBL fez com o Ciro. Se o cara pega leve demais, a turma que queria que pegasse pesado fala que foi um banana. Então é muito difícil até para o cara saber como que ele vai se portar. Por isso que eu falo, eu não vou candidatar a nada, porque se eu tivesse lá, eu ia responder à altura. Lógico, na hora que o Bonner começasse com esse papo de poste, eu falava, não, poste não. Poste é você que não tem condições de falar o que você pensa, você fala o que a família Marinho manda. Então eu ia responder coisinha por coisinha sem dó. Mas obviamente eu ia perder votos, que as pessoas não, o Léo Stolper é coroné, ele responde desse jeito. Olha, o Léo Stolper responde com ignorância, igual o Bolsonaro. Então é uma faca de 2 legumes, porque se ele vai para um lado, ele é banana, se vai para o outro, vira coroné. É difícil, gente, é muito difícil agradar todo mundo. Haddad é Lula, Lula é Haddad, quem fala isso é João Leão, muito obrigado, João, pelo comentário. Haddad é Manuela depois de 2 anos.
Eu não sei se ele está querendo que se o E seria um E Manuela depois de 2 anos. Eu não sei qual foi a ideia. Bolsonaro, a economia será minha equipe. Bolsonaro, a economia será minha equipe. Bolsonaro, e a defesa do país? Será meu ministro da defesa. Bolsonaro, e a saúde dos brasileiros? Será meu ministro da saúde que vai responder. Todo mundo, tudo que vai responder é os ministros, porque na hora que ele vai responder é só arma. Não arma para todo mundo. Bolsonaro, qual que é o problema do Brasil? Kit gay. Como é que você vai resolver isso? Acabando com o kit gay. Então é só kit gay. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pela participação de vocês aqui hoje. Hoje eu vou um pouco mais cedo, e esse pouco são 12 minutos, mas lembrando vocês que tem a reprise, eu já coloco a reprise no ar agora, nesse momento. Vou falar aqui sobre Gilberto Cruvinel, trouxe Leonardo. O Haddad não manteve a promessa do Lula de fazer o referendo revogatório? Não, o Haddad não retirou nenhuma promessa do Lula. O detalhe é o seguinte: qual que é o problema, pessoal? Existe uma ideia na cabeça das pessoas que é possível o Haddad chegar numa entrevista e falar todas as propostas de uma vez só. Ele não conseguiu falar a proposta dele para geração de empregos. Ele falaria, por exemplo, ele não teria condição de falar tudo. O Haddad não retirou proposta nenhuma do Lula, muito pelo contrário. A proposta do Haddad é realizar exatamente tudo que o Lula propôs. E uma coisa muito importante que a gente precisa levar em conta é o seguinte: o Haddad, na presidência, a possibilidade do Lula estar do lado dele. Então, essa coisa de que, olha, o Haddad retirou a proposta do Lula. Não, a proposta do Haddad é fazer o governo que o Lula propôs, é representar o Lula. Então, essa conversa do Duplo Aécio, que é um grupo que foi expulso da esquerda depois que desrespeitou uns deputados da esquerda, tá importante. Essa conversinha aí é uma conversa que veio de um grupo que, após desrespeitar alguns deputados da esquerda, eles foram expelidos da esquerda. A esquerda percebeu que eles não eram pessoas confiáveis. Depois que eles foram expelidos da esquerda, que eles foram neutralizados, que eles perderam credibilidade, eles começaram a se vender para essas teorias da conspiração. Aí, se você prestar atenção, você vai ver que depois do momento que eles foram expelidos da esquerda, eles começaram a criar estratégias de divisão. Haddad é traidor, Haddad não fala em referendo revogatório, Haddad não protege Lula. Isso tudo é uma forma deles de criarem uma divisão na esquerda. Não existe a mínima possibilidade do Haddad chegar numa entrevista e repetir tudo que o Lula falou durante a vida inteira. Muito pelo contrário, o Haddad se propõe como representante do Lula. Então, tudo que o Lula falou está de pé. Entendeu? O que eu penso é isso. O que a gente não pode fazer é cair nessas armaçõezinhas aí do clube aí do Duplo Aécio e achar que o Haddad não é o representante do Lula. Boa noite, Leandro. Eu discordo sobre o público-alvo do Bolsonaro, que conseguiu muitos adeptos sobre a questão da segurança pública que os políticos estão deixando a desejar hoje. Tem muita impunidade. Olha, Carla, deixa eu te falar. O que é a questão da segurança pública? A estratégia do Bolsonaro, eu entendi o que você quis dizer, que não é só a galera do kit gay, tem a galera da segurança pública. Essa questão de que os políticos estão deixando a desejar, não estão deixando a desejar, não, eles estão mantendo a questão de insegurança. Isso é que é importante as pessoas entenderem. É a intenção de alguns políticos que o Brasil seja inseguro, porque alguns políticos fazem o tráfico internacional de drogas e movimentam helicópteros de pasta base de cocaína para dentro do Brasil. Esses políticos são os que mais ganham dinheiro com o tráfico de drogas. Eles querem que o tráfico continue. O Bolsonaro nunca piou sobre esses políticos. Ele nunca falou sobre um helicóptero cheio de cocaína que foi encontrado em Minas Gerais. Quem que o Bolsonaro critica? Aquela criança que virou criminoso dentro da favela. Ele nunca critica quem causa o fato daquela criança ficar criminoso. Olha, o Bolsonaro, só para você ter uma ideia, por que esse papo do Bolsonaro de segurança pública não me convence? Para o crime acontecer, a gente precisa ter o crime de tráfico de drogas, que é o mais, obviamente, é o que mais concentra problemas no Brasil. Para o tráfico de drogas acontecer, a gente precisa de 3 elementos. Do traficante internacional, que é o cara que traz a pasta base de cocaína para dentro do Brasil e através da pasta base várias drogas são produzidas. A gente precisa do esquema de tráfico, que é o que acontece nas favelas, e a gente precisa do consumidor.
Se a gente tirar qualquer uma dessas coisas, acaba o tráfico de drogas. Então, se você acabar com o consumidor, acaba o tráfico de drogas. O que a política fez? Vai reduzindo a pena das pessoas que consomem. Porque o consumidor é o elite, é o classe média, é o playboy. Eles não querem. Por exemplo, tem um deputado aí, um candidato a deputado aqui de Minas que é consumidor de cocaína. E as pessoas não se incomodam, ele vai ser reeleito mesmo sendo consumidor de cocaína. O consumidor não é uma pessoa ruim, o consumidor é do bem. Se for consumidor de cocaína, é do bem. Não pode ser consumidor de maconha, porque aí é maconheiro. Se for consumidor de cocaína, é do bem, porque gera dinheiro para essa classe política. O Bolsonaro não tem nenhuma coragem de atacar as elites e os classe média que consomem a cocaína. O Bolsonaro foi parceiro e ajudou um deputado de Minas, que na época era senador, a derrubar a Dilma do poder, mas nunca criticou esse deputado pelos casos relacionados à droga desse deputado. Ou seja, ele não se incomoda com a droga consumida pela elite, pela classe média. Se você tirar o consumidor, esse pessoal aqui não vai ter para quem vender. Eles acabam. Ou seja, se você tirar essa parte, o consumidor, não vai ter o tráfico internacional, que é feito por políticos, e não vai ter também o esquema de tráfico de drogas que acontece dentro da favela. Você tirou isso, acabou. Porém, se você trabalhar no tráfico internacional, você também acaba com a possibilidade. Se a droga não entra, né, que é produzida nos países aqui do lado, se ela não entra aqui, não vai montar o esquema de tráfico de drogas nas favelas e não vai ter o consumo. O consumidor vai ter que procurar outra droga. Por exemplo, o cara vai ter que consumir efedrina. Efedrina pode, cocaína não. Aí eu te pergunto, você já viu o Bolsonaro criticando helicópteros de drogas ou então aviões lotados de pasta base de cocaína que chegam em fazendas de Minas Gerais? Ele nunca criticou isso. Por que ele nunca criticou isso? Porque ele não é contra a criminalidade, ele critica o mais frágil. Se ele criticar a classe média, ele perde votos. Se ele criticar esses políticos aqui, ele toma tapa e até sai da política. Ele critica quem? O tráfico que acontece dentro das favelas, porque são pessoas pobres sem representação. Aquele jovem que foi preso, por exemplo, aquele traficante que foi preso na favela, ele vai tomar couro do Datena, ele vai tomar couro do Bolsonaro, ele vai tomar couro de todo mundo, vai tomar couro do juiz, vai tomar couro de todo mundo. Nenhum desses que batem no jovem da favela que trafica tem coragem de bater no senador que recebeu um helicóptero na fazenda dele, lotada de pasta base de cocaína. Me parece que um outro senador também, ou deputado de Minas, da região de Minas, que recebeu um avião com pasta base de cocaína na fazenda dele. Nenhum desses, nem o Datena, nem o Bolsonaro, nem a imprensa brasileira tem coragem de falar desses aqui. Né? Só comentam só, mas não tem coragem de bater. O Datena fica um programa inteiro batendo no traficante dessa classe pobre, mas não tem coragem de falar do senador nem do deputado. Da mesma forma, você não vê o Datena criticando a existência do tráfico de drogas porque existe um consumo na classe média. Você nunca viu o Bolsonaro metendo pau na classe média hipócrita que consome as drogas e por causa da classe média os policiais estão morrendo. É uma denúncia daquele filme Tropa de Elite 2. Você não vê o Bolsonaro criticando um candidato a deputado, parceiro dele, que várias vezes, quando era governador, teve acessos de overdose usando drogas. Não, ele critica os que não têm condição de se proteger, os que não têm condição de se defender, que são as pessoas da favela, que só existem porque existe o consumo e porque existe, obviamente, esse esquema aí de transporte internacional das drogas. Então, muito obrigado, Mirtes Pires, pelo superchat. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. Muito obrigado pela participação, pelos compartilhamentos. Eu queria agradecer demais. Estamos chegando aqui no final da transmissão com 1.500 pessoas assistindo, o que significa que vocês podem continuar aqui, porque sempre quando eu encerro a transmissão, eu coloco a reprise. Então, na sequência, coloco aqui a reprise desse programa. É só o tempo da claquete, coloco a reprise. Então, não desconectem. Fiquem aí participando com a gente. E 1 segundo, entra a reprise no ar. Convidem pessoas para a reprise. E até mais.